Esse aí também tá. Boa tarde. Boa tarde, agradeço a presença de todos inicialmente. Eu sou Jaqueline Gomes Vicente, sou professora do Instituto, professora de língua inglesa lotada no campus Volta Redonda, estou na diretoria de diversidades e ações afirmativas desde 2021. Desde então, nós temos organizado, pensando em ações e ações como essa, e essa é a nossa primeira ação sistêmica do Instituto Federal, e acredito que seja a ação de muitas. Bom, essa trata da questão do racismo, que é uma questão muito perniciosa na nossa sociedade, e nós estamos aqui hoje, os advogados do Instituto de Defesa da Pessoa Negra, que chegou até nós por meio de um acordo de cooperação técnica, e que nós planejamos ações como essa e outras ações que virão no futuro. Os advogados chegaram com propostas para que nos atendam lá no Instituto, que eles criaram, e também nós temos essa contrapartida de tê-los aqui para poder nos ajudar, nos auxiliar nessa questão que já atingiu e é inevitável que atinja o contexto acadêmico nosso, que está na nossa sociedade, que são essas ações racistas que nós já enfrentamos aqui nos campos. Então, hoje nós vamos receber aqui os advogados para a gente conversar um pouco, e depois nós vamos em outros campos para a gente poder aprimorar e fazer no futuro outras ações. Eu vou chamar aqui os advogados, que é o presidente, fundador do Instituto de Defesa da Pessoa Negra, que é o advogado Joel Costa. Eu chamo também o advogado Jefferson Amadeus e a advogada Juliana Sanches, para compor essa mesa, para a gente conversar um pouco sobre Bom, eu acho que eu já posso passar a palavra para eles, para a gente já começar. Nós aguardamos um pouquinho a chegada dos participantes, então podemos passar aqui o microfone para que eles possam se apresentar e proferir a palestra deles. Obrigada. Não, você quer começar? Não, estou começando. Estou me sentindo a Maria Bethânia com esse concordo. Muito bom. Gente, boa tarde. Prazer encontrá-las. Jaqueline, obrigado pela participação na construção dessa atividade, mas sobretudo desse acordo, dessa parceria entre IDPN, Instituto Federal do Rio de Janeiro, e o nosso objetivo de uma construção a longo prazo. Oi. O objetivo da construção de uma parceria de longo prazo, essa cooperação conjunta, tanto em ações de enfrentamento, elucidação. Chegando nosso reitor Rafael, boa tarde. Tinha pedido para me esperar antes de começar. Acabei de dar o oi. Estou apresentando essa parceria magnífica que a gente está construindo. Chega mais, bom te ouvir. Inclusive, tudo bem? Bom rever. Inclusive apresentando nosso desejo de não só construir ações do ponto de vista de capacitação e de enfrentamento aos temas
as dificuldades e as questões que o racismo traz, mas também numa atuação conjunta nos processos de formação que o IDPN faz. O IDPN é uma organização que se dispõe a auxiliar jovens advogados e advogadas, negros e negras, a entrar no mercado de trabalho. E para o segundo semestre a gente está desenvolvendo cursos preparatórios também para a disputa das carreiras jurídicas e do exame da ordem. E a gente tem muito desejo de que isso possa se desenvolver conjuntamente com o FRJ e valendo também dessa estrutura e construindo em parceria. Então, esse acordo de cooperação técnica que se inicia nessas atividades, mas a relação institucional a gente deseja que seja de longo prazo, e sendo o IFRJ esse instrumento de auxílio do IDPN na capacitação da advocacia negra e no enfrentamento do racismo no âmbito do sistema judiciário. Bom, na verdade eu queria agradecer aí a disponibilidade dessa parceria. Acho que é uma parceria que a gente tem muito orgulho de tê-los como parceiro. Acho que é uma discussão cada vez mais necessária, né? Às vezes a gente acha que as discussões estão superadas e a gente vê casos que fazem a gente perceber que não está solucionado ainda, né, essa questão estrutural que acontece dentro das nossas escolas, dentro das nossas instituições de ensino. Queria cumprimentar a ProEx aí por toda essa construção, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, que a gente vai envolvendo, né, chamando as pessoas para participação. E é um trabalho difícil, né? Porque às vezes a gente não consegue ter o êxito nas ações que a gente desenvolve porque ainda tem muita resistência, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por entendimentos equivocados, mas a gente tem tentado avançar cada vez mais. Eu queria parabenizar a ProEx, toda a equipe da Pró-Reitoria, que de certa forma dá esse apoio aí todo para a diretoria que consegue desenvolver as ações. A Jaque, principalmente, aí, que tem feito um trabalho bem intenso, e aos servidores que estão participando, né? Eu acho que é cada vez mais necessária essa discussão e a gente cada vez mais usar essas ferramentas que a gente tem acesso para a gente potencializar dentro da nossa instituição. Vocês vão ter um trabalho longo aí, né, de circular as unidades. Eu acho que vocês vão conhecer realidades completamente diferentes, porque a nossa instituição, exatamente por essa característica de descentralizada, ela tem características muito diferentes, porque ela tem regiões, né, que tem todo um resgate histórico que fez com que chegasse aquela unidade lá. Então, a própria construção dos cursos, né, o modelo de área de conhecimento que a gente desenvolve, ele também faz perfis diferentes nessas comunidades. Então, eu acho que isso é rico, mas é desafiador ao mesmo tempo. Então, eu queria reforçar isso e já deixá-los cientes desse grande desafio que vai ser aí esse diálogo. E dizer para vocês que as portas estão abertas. O FRJ tem uma proposta cada vez mais de pensar a educação profissional, né, desde a formação da qualificação profissional até o mestrado, doutorado, com um viés inclusivo, né? Assim, eu acho que isso cada vez a gente tenta trabalhar mais, seja nas práticas, né, seja na própria concepção de formação, mas seja também no dia a dia, né? Porque as relações elas acontecem no dia a dia. A gente tem vários desafios, e não foram tantos, né? A educação está cada vez mais desafiada, e nos últimos anos a gente tem que dizer o quanto é importante a educação, né, ter a sua existência, porque, na verdade, discursos que negavam a educação como uma ferramenta de transformação, porque ela efetivamente e aí negava, né, que a educação pudesse ser fortalecida. Então, acho que a gente já virou essa chave. O primeiro desafio já foi virado, mas existem outros desafios que a gente ainda precisa não perder o direcionamento. Então, eu acho que isso aqui é uma coisinha que a gente consegue fazer, mas que pode ter um resultado muito importante, principalmente nesse diálogo aí com os nossos servidores. Então, em nome de toda a comunidade do FRJ, te agradeço e coloco à disposição aí as nossas unidades para a gente avançar nessa construção, porque vai ser uma construção. Eu acho que você vai mexer com essa discussão e fazer essa perspectiva de um novo horizonte dentro da cabeça de cada um de nós aqui. Então, obrigado. Eu vou ficar ali acompanhando um pouquinho, mas queria deixar para vocês o meu agradecimento. Obrigado mesmo.
Eu sei que até o desafio da construção, de chegar nesse momento também não foi fácil. Valeu, obrigado, tá? Obrigado. Queria, inclusive, agradecer também a professora Ana Luísa, o Vitor também, que foram pessoas essenciais nessa construção, além da Jaqueline e o Ricardo também, que está sempre conosco construindo isso. Obrigado a toda a equipe que tivemos contato. Vou só concluindo, não, na verdade, iniciando a apresentação do DPN, né? O DPN é uma instituição sem fins lucrativos, é um instituto que se predispõe a fazer esse trabalho de dar essa chacoalhada no mundo jurídico, né, de construir estratégias de justiça racial, na disposição de se valer das instituições e do sistema do jurídico criminal em defesa da população negra, aperfeiçoando também uma advocacia negra e auxiliando elas e eles na entrada no mercado de trabalho. Então, a gente se coloca como uma organização que constrói estratégia de justiça racial, dado que a dimensão do que fazemos para enfrentar o racismo é muito ampla. A gente está com ali meio que também fugindo, né, estourando. Eu acho que seria alguma coisa ali, não sei como mexer, então não sei como a gente poderia minimizar isso. Só se ficar assim. Né? Tá bom. Então, e aí, para passar, a gente, né, então, já fazendo esse agradecimento, reforçando, inclusive esse tema de hoje da justiça racial na escola, tema muito amplo, a gente espera poder contribuir, sobretudo, dispersar provocações para vocês no enfrentamento ao tema. Olá, pessoal. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu vou tentar já entrar no tema, porque eles costumam brincar muitas vezes, eu acabo passando, então vou tentar me controlar aqui. Eu vou começar dizendo, né, que todo mundo que trabalha dentro da escola é um educador, ou educadora. E toda educadora e educador tem que ser antirracista. A minha fala vai ser em torno dessa afirmação, porque o meu objetivo é que vocês entendam que dentro da escola, todo mundo é um instrumento de transformação da realidade social na luta contra o racismo. Por isso eu quero dizer o seguinte: a educação antirracista na escola não é apenas um papel da professora ou do professor, não é apenas um papel na relação do aluno com o professor, né? Ou não se resume apenas ali ao campo dentro da sala de aula. Na verdade, ela é um dever de todo mundo que está dentro da escola. E aqui eu vou citar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Né? Se a professora diz à aluna negra, por exemplo, que o cabelo dela é bonito, não adianta ela sair da sala, passar pelo corredor e de repente ali o inspetor virar e fazer uma piada com o cabelo dela. Ou então ela passar pela portaria e o porteiro fazer uma espécie de piada também com o cabelo dela. Da mesma forma, não adianta, por exemplo, a professora criar na aluna, no aluno negro, o sonho de, por exemplo, ser advogado ou advogada, e ela sair ali da sala de aula, se deparar com uma diretora que diz, por exemplo, que ela não tem cara de advogado. Esses exemplos aqui são exemplos que já aconteceram com muitos de nós e que acontecem cotidianamente, né? E que demonstra a importância de que essa educação antirracista ela não se resume apenas à questão do professor e da professora, mas sim de todas as pessoas que estão dentro da instituição. Todo mundo é importante. Tem um autor chamado Amílcar Cabral que ele diz que dentro do movimento social todo mundo é importante. O Amílcar Cabral ele fala, né? Dentro do movimento social todo mundo é importante porque todo mundo tem alguma coisa a ensinar e todo mundo tem alguma coisa a aprender. E aí sempre que eu pergunto se alguém já ouviu falar do Amílcar Cabral, vocês já ouviram falar do Amílcar Cabral? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas quando eu pergunto, vocês já ouviram falar do Paulo Freire? Aí todo mundo, sim, Paulo Freire eu já ouvi. Só para vocês terem uma ideia, o Amílcar Cabral é a maior inspiração do Paulo Freire. Isso está lá escrito pelo Paulo Freire no livro dele. Ele diz exatamente assim: o Amílcar Cabral é a minha inspiração. Eu não teria existido se não tivesse existido o Amílcar Cabral. E por que vocês não conhecem o Amílcar Cabral?
Porque o Amílcar Cabral é negro. Simples assim, eu preciso ser bastante objetivo e direto em relação a isso, porque justamente o fato que faz com que vocês conheçam, né, Paulo Freire, mas não conheçam Amílcar Cabral é justamente isso. Né? Porque na formação de vocês, as pessoas negras foram apagadas. E isso é a história do Brasil. Hoje, nós estamos aqui, de certa forma, né, para poder criar uma semente, né, enfim, e apontar para esses caminhos. Né? E nós podemos mudar isso de várias formas. Assim, por exemplo, eu vou citar aqui a Lei 10.639, de 2003, que obriga as escolas, né, ensino fundamental e médio, a ensinarem a cultura africana. Né? Completou 20 anos essa lei. E mesmo essa lei já tendo 20 anos, ainda assim as pessoas saem da escola sem saber quem é Amílcar Cabral, considerado pelo Paulo Freire, né, como pedagogo da Revolução. E eu poderia citar aqui Luiz Gama. Né? O próprio Silvio Almeida diz isso. Né? Ele só foi conhecer Luiz Gama no mestrado e doutorado. Ou seja, graduação, mestrado, doutorado, só foi conhecer o Luiz Gama depois. Silvio Almeida. Esperança Garcia, primeira advogada do Brasil. Virgínia Bicudo, primeira psicanalista do Brasil. Isso tem nome. E o nome disso, que eu vou falar daqui a pouco, é epistemicídio. O que é o epistemicídio? O apagamento de toda produção intelectual não branca. Estudamos Hitler, por exemplo, e o Holocausto, é responsável por 6 milhões de assassinatos de judeus, mas sabe-se pouco sobre, por exemplo, Leopoldo II, responsável pelo assassinato de mais de 15 milhões de pessoas africanas. Por que será? Epistemicídio, o apagamento de toda produção intelectual de pessoas não brancas. Por isso que antes das grandes invasões, né, os colonizadores, se vocês forem olhar para a história, um dos primeiros lugares que eles costumavam destruir antes de invadir eram os museus e todos os espaços de cultura do povo. Porque destruída a cultura, está destruída a resistência de um povo. Uma pessoa sem cultura é uma pessoa alienada. E uma pessoa alienada significa que ali é nada. Ou seja, uma pessoa alienada é uma pessoa facilmente de ser dominada. A mudança dos nomes, por exemplo, que os escravocratas faziam com relação às pessoas escravizadas vindas de África, é um exemplo claro disso. Tirava-se o nome por quê? Porque para o povo africano, né, o nome tem uma ligação com a ancestralidade. O nome tem ligação com a identidade. Então, a partir do momento que essa pessoa tem o nome dela alterado, ela tem rompimento com as suas raízes, com as suas identidades, e, consequentemente, é mais fácil de ser dominada. Né? Por isso que uma das maiores características da colonização e do racismo é o auto-ódio. Pessoas negras tendem a se odiar porque no racismo estrutural o sonho do oprimido é ser o opressor. Por que uma criança negra vai se odiar? Porque é isso. No racismo estrutural, o sonho do oprimido é ser o opressor. O Stokely Carmichael, que foi do governo das Panteras Negras, ele conta que quando ele estava assistindo o Tarzan, tem uma cena que o Tarzan estava matando todo mundo, batendo nos nativos, e ele estava, mata essas pessoas, matem todo mundo. Né? E aí, em um determinado momento, ele sai, chega no banheiro, olha para o espelho, toma um susto. E aí ele fala, caramba, eu estou desejando a morte de pessoas como eu, ou seja, eu estou desejando a minha própria morte. Por isso, percebam, quando eu estou falando de educação antirracista, né, a gente não está falando apenas de dizer que o cabelo da pessoa negra é bonito, né, o negro é legal, etc, etc. Quando a gente está falando de educação antirracista, né, a gente está falando de reparação histórica a fim de combater a estrutura que sustenta o racismo. Falar desse tema é falar de algo complexo, não é falar somente dessa questão, embora a representatividade também seja importante. E aqui no currículo, não é apenas a mudança do currículo em si, claro, mas a inserção de pessoas brancas, de pessoas negras também nesses espaços de poder.
a sala de aula, o professor e a professora ocupam esse lugar de poder. Quando, por exemplo, eu, durante toda a minha educação até o mestrado, nunca tive um professor negro na minha vida. Então, como é que eu vou achar que algum dia eu vou poder estar nesse local se esse espaço de poder nunca foi colocado numa pessoa que eu pudesse vê-la lá? Há coisas que vocês podem fazer, por exemplo, a Escola Maria Filipa, lá na Bahia, que é a primeira escola afro-brasileira afro-brasileira, né? Dirigida pela querida Bárbara Carilli, que inclusive eu coloquei no livro dela aqui, e também Branquitude e Antirracismo, né? Que é um livro do Ibirapitanga, né? Que é também uma das instituições que nos possibilitaram estar aqui. No calendário deles, por exemplo, na escola, tem o dia do Natal cristão, claro, que tem que ter, mas também tem o dia de São Paulo de Damião, tem o dia da consciência negra, né? Tem o dia do meio ambiente, tem o dia nacional de combate à intolerância religiosa, enfim, dia da mulher, exatamente. Enfim, todas essas datas que para a gente acabam passando despercebidas, né? E para finalizar, né, já passar aqui a palavra do amado irmão, do meu amado irmão Juliano, eu queria dizer que a minha fala não se trata de colocar negro contra branco e nem branco contra negro, mas sim de colocar todo mundo junto contra o racismo estrutural. Porque é uma confusão que ocorre às vezes, né, que o problema não é o branco enquanto pessoa, mas a branquitude enquanto ideologia dominadora. Essa é uma distinção importante de ser feita. E para que isso seja possível, as pessoas brancas elas têm que estar dispostas a conhecer algo fundamental. Talvez eu gostaria de deixar para reflexão, que é o seguinte: todas as pessoas brancas vivas, hoje, não têm nenhuma culpa, né, pelo que foi feito lá atrás com os nossos ancestrais. Absolutamente nenhuma. Mas têm responsabilidade, porque gozam do benefício que 400 anos de escravidão deixaram como privilégio. Afinal de contas, enquanto a maioria das pessoas negras nesse país crescem brincando com a enxada do pai, muitas brancas crescem rodeadas de ricos, né? Tendo, por exemplo, um privilégio que às vezes nem é percebido como privilégio, que é a capacidade de concentração, chamada por mérito. Mas alguém poderia dizer, e o branco pobre? Verdade, o branco pobre. O branco pobre ele pode ser explorado economicamente. Mas o negro, além de poder ser explorado economicamente, é também culturalmente, socialmente, esteticamente, ou seja, enquanto o branco pode ser explorado, o negro é desumanizado. Então, eu deixo aqui como recado nessa primeira fala, é do nosso compromisso, né, de somar na luta em favor de uma reparação histórica desse país, que, segundo me parece, é algo que é um dever de todo mundo. É isso, pessoal. Passa aqui. Obrigada, Jeff. Você pode passar o slide, Joel, por favor? Boa tarde a todas, todos e todes. Eu, particularmente, estou muito feliz de estar aqui hoje, iniciando esse projeto em parceria com a FRJ, porque eu acho que eu já mencionei para a Jaqueline, para a Luz, que eu sou ex-aluna daqui, né? Eu me formei aqui em 2009, acho que foi meio que na transição, né, de CFETEC para a FRJ, porque o meu diploma já veio com o FRJ. Então, para mim é muito especial a gente estar aqui e eu saber que essa instituição está realmente comprometida a esse enfrentamento ao combate ao racismo, tanto na sociedade de modo geral, quanto no ambiente escolar, já que ele é tão frequente, né? O Jeff, ele começou a fala dele, eu acho que ele trouxe uma reflexão que é muito importante, né, da gente realmente pensar que seja uma escola pública, privada, de ensino fundamental, ensino médio ou universidade, todos os atores que estão envolvidos nesse processo formativo precisam se enxergar como um educador cientes dessas necessidades de um letramento racial para que seja possível oferecer efetivamente um ambiente de educação antirracista, né? E aí eu começo com esse primeiro slide, que ele só conceitua o que é realmente essa discriminação racial, né? Que está, inclusive, prevista logo no primeiro artigo do Estatuto da Igualdade Racial. E aí ele diz, né? A discriminação racial ou étnico-racial se
consiste em toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições, direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública ou privada. Eu acho que é importante a gente entender esse conceito de discriminação racial para que seja possível a gente sempre observar e identificar quando condutas discriminatórias aconteçam ao nosso redor, né? Se a gente considera a educação realmente como um direito, o ambiente escolar ele não pode permitir que nenhum tipo de violência, ainda menos a violência racial, aconteça, né? Aí você pode passar o slide, por favor? Aqui eu menciono 2 legislações, o Jeff até já falou de uma delas, da primeira, né? A gente tem 2 ações legislativas que são importantes para impactar nesse processo de formação, né? A primeira, como ele disse antes, vai estabelecer essas diretrizes e bases da educação nacional para incluir o currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática, história e cultura afro-brasileira. E em todas as escolas, sejam públicas e privadas, desde o ensino fundamental até o ensino médio. A segunda torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Mas como ele disse, mesmo passado 20 anos dessa alteração legislativa, né, o que a gente vê é esse conteúdo ser muito pouco aplicado, né? Eu mesma, na minha época da minha formação, a legislação já estava em vigor e eu não tive essas disciplinas, esses conteúdos na minha grade curricular, né? E essa valorização dessa diversidade, ela deve ser trabalhada na escola desde a infância. Os professores, eles têm essa obrigação e eles precisam ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como uma constituinte formadora da nossa sociedade. Os negros, eles precisam estar como sujeitos históricos, com valorização do pensamento e ideias de intelectuais negros. Como o Jeff bem mencionou, a gente precisa ter referências teóricas negras, né? Ele não teve nenhum professor, eu tive um único professor durante a graduação em Direito que era negro. Isso fez diferença para mim, mas isso ainda é muito pouco, né? A gente precisa ler autores negros, né? Eu não tive, tanto no ensino médio quanto na graduação, eu não tive leituras de professores negros, né? Não me indicavam leituras, sejam doutrinas ou outras coisas, de professores negros, e isso faz toda a diferença, né? Por isso que essa educação para questões raciais ela é tão necessária. Né? Pode passar, por favor. Aí, uma coisa que eu acho importante da gente mencionar, isso tudo para dizer que esse processo formativo de professores, diretores, equipe técnica, alunos, eles precisam ser norteados por um profundo letramento racial e o conhecimento da cultura afro-brasileira, né? Isso vai permitir, por exemplo, que a escola observe, perceba e se posicione adequadamente em situações racistas. Diferenciar o bullying de uma injúria ou de um racismo, por exemplo, é o primeiro passo, né? Para quem advoga, principalmente quando está do lado da vítima em casos de racismo, a gente está muito acostumado a perceber que tanto a escola quanto o ambiente policial, porque a delegacia também, infelizmente, não está preparada para isso, tem uma tendência a dizer que é tudo bullying, que isso pode ser resolvido no máximo numa esfera civil. Mas nem tudo é bullying, né? A gente precisa entender que o bullying é, sim, uma intimidação sistêmica através de microagressões, né? Onde ela pode ser definida, como está aqui, por interações onde vão ocorrer injúrias breves, mas aqui a gente não está falando da injúria racial, né? A gente está falando de uma injúria comum. Elas podem ser verbais, elas podem ser comportamentais, intencionais ou não, pode ter agressão, tem hostilidade. Há um desrespeito, né, perante um indivíduo ou a um grupo, causando dor e angústia, mas não é a mesma coisa que racismo e injúria racial. Então a gente precisa, todos os atores, né, dessa escola precisam saber identificar quando está acontecendo racismo e quando está acontecendo uma agressão que não é o bullying comum, né? Então a gente precisa identificar falas e atitudes racistas para enquadrar de forma adequada em racismo ou injúria racial. E aí, por exemplo, né, se um aluno negro é chamado de cara de cocô pelos colegas brancos, isso configura injúria racial e não a prática de bullying. Aí, pode passar, por favor, o slide. Nesses próximos, a gente vai ver alguns casos aqui que saíram na mídia, né? Se você parar 15 minutos do seu tempo e procurar, você vai ver um monte de casos de racismo na escola. E acontece todos os dias, e tem muito, né? Nesses aqui, por exemplo, a gente vê esse primeiro caso, né? Uma criança de 5 anos que foi chamada de cara de cocô pelos colegas da escola. E aí a gente vê como isso é violento, porque ele pergunta para a mãe, né? Mãe, um dia eu vou ficar branco? Isso é uma violência muito grande para uma criança de 5 anos, né? Indagar isso para a mãe.
E isso reflete o que o Jeff também já falou, né, de como o racismo faz com que pessoas alimentem um auto-ódio, né, porque a referência que a gente tem do bom, do bonito, do sucesso é da pessoa branca, né. E aí esse caso lembra muito um caso que eu atuei diretamente, que era de uma criança de 6 anos, de uma escola particular aqui na Zona Sul do Rio, também era o único aluno negro, foi chamado de cara de cocô. E aí quando isso foi registrado na DECRAD, né, que é a delegacia especializada que a gente tem aqui no Rio, os funcionários da escola tiveram que ir lá prestar depoimento, né, tanto o diretor, enfim, a professora, a técnica. E aí eu trouxe aqui alguns trechos dos depoimentos, só para vocês verem como é muito comum confundirem, né, o bullying da injúria racial. Aí o depoimento da coordenadora pedagógica, por exemplo. Indagada se teve conhecimento que o coleguinha chamou a criança de cara de cocô, disse que sim. Perguntada se em algum momento notou que teria uma atitude de preconceito por parte desse colega, disse que em momento algum é normal da idade deles apresentarem esse tipo de comportamento. Isso foi a coordenadora pedagógica. Aí depois a professora dos alunos. Indagada se alguma vez presenciou a criança sendo chamada de cara de cocô pela outra criança, disse que sim, que esses tipos de atos na faixa etária das crianças mencionadas é normal. Por isso não deu importância ao fato. Perguntada se viu como atitude preconceituosa, disse que não. Isso aqui eu estou reproduzindo, entre aspas, as falas dessas profissionais. Depois, por fim, a orientadora educacional. Perguntada se ficou sabendo que houve conflito entre as crianças, disse que sim, através da mãe, da vítima, né? Inquirida que tipo de providência foi tomada, disse que quando a mãe citou que essa criança e outros 3 coleguinhas teriam chamado o filho dela de cara de cocô, ela não viu a atitude como preconceituosa, porque em nenhum momento foi falado em relação à cor da pele e cabelo. Aí vocês percebam, né, como as declarações dessas profissionais da educação revelam uma normalização dessa violência racial entre crianças, né? Tanto principalmente a orientadora educacional, por exemplo, ela diz que o ato não pode ser uma injúria racial porque não foi relacionado à cor da pele ou cabelo. Sendo que a gente sabe que essa menção ao cocô se deve, sim, em razão da cor da pele daquela criança, né? O que demonstra uma falta de treinamento dado pelo colégio no enfrentamento ao racismo. Aí a gente tem os outros casos, pode passar, por favor? Acho que passou demais. Isso. Aí, por exemplo, né, tem uma criança de 12 anos que foi chamada de macaca na escola. A gente tem uma outra mãe que relata que perguntaram para o filho dela se queria ser escravo. Aí, o que está cortado é uma professora que foi chamada de macaca durante a lista de presença. Então, assim, não são só os alunos que estão suscetíveis a isso, né? Claro, professores, os funcionários também podem sofrer racismo no ambiente escolar e a gente precisa combater isso da mesma forma. Esses casos, infelizmente, acontecem diariamente e pode passar, por favor. E aqui tem outros casos onde as mães falam dessa omissão e inércia da escola em resolver essas situações, né? Então, a gente precisa falar de como essas situações precisam ser lidadas pela escola, né? Aqui a gente vê que uma mãe diz que a escola não tomou providências e a outra que a escola não teve uma postura combativa. E, em regra, infelizmente, é isso que acontece, né? Normalmente, quando as escolas são procuradas, elas vão alegar 2 coisas, principalmente. A primeira é que nunca houve ato de preconceito na escola, ou elas vão dizer que estão apurando o caso e que acolheram os envolvidos, né? Mas aí uma reflexão que fica pra gente será que as medidas que foram tomadas são realmente satisfatórias e eficientes para prevenir e coibir de uma vez por todas a ocorrência de novos casos, né? Pode passar, por favor. Aqui, gente, essa é uma pesquisa antiga, não achei alguma mais recente sobre isso, mas fato é que provavelmente há uma tendência, uma perpetuação disso, né? Nessa pesquisa aqui que foi realizada em 2012, de todos os casos que uma organização que atua no combate ao racismo recebeu, 70% dos casos aconteceram nas escolas. Então é para a gente ver que isso é muito frequente e por isso é tão importante a gente estar debatendo esse enfrentamento ao racismo na escola. E aqui do lado, pode voltar, por favor. E aqui tem um depoimento de uma aluna da PUC, eu acho que está falhando, né? Mas o fato é que ela diz como foi difícil para ela estar no ambiente universitário sofrendo racismo ao longo de toda a formação dela, né? Que aquele não era um ambiente que gerava uma sensação de pertencimento para ela. E isso gera inúmeros desafios, inúmeros impactos na trajetória acadêmica que precisam ser selecionados. Né? Pode passar. Deixa eu ver se esse aqui está.
Mas acho que dá para ouvir também sem o microfone. A gente já está indo para o final. Aqui eu falo, por exemplo, do dever da escola, né? De como a escola deve lidar institucionalmente com casos de racismo. Eu separei em 2 aspectos, né? Primeiro, a omissão da escola, porque normalmente o que a gente mais encontra é realmente essa omissão da escola, né? A escola acaba não se posicionando de maneira adequada. Então, essa inobservância das condutas racistas no ambiente escolar, isso não pode ser aceitável, né? A escola ela não pode ficar inerte quando ela sabe de uma situação de racismo. E muitas vezes a conduta racista está sim acontecendo dentro da sala de aula, durante o intervalo, onde tem sempre um profissional da escola que está presenciando aquelas cenas e está se mantendo, não está tendo uma postura ativa, né? Não está observando e sendo ativa nesse enfrentamento. É comum casos que a escola, por exemplo, só dê um posicionamento se ela for provocada pela vítima pela parte. Ou seja, se ninguém falar sobre isso, se não provocarem a direção, se não forem até a secretaria, a escola simplesmente continua omissa em relação a isso. A segunda coisa é que a escola também não pode, de nenhuma forma, se silenciar diante das situações. Ou seja, ainda que ela espere ser provocada, se ela for provocada, ela não pode entender, por exemplo, por conta própria, que não houve racismo, né? Como esses profissionais do caso que eu narrei, que disseram que isso não foi racismo, porque isso é comum, isso acontece entre as crianças, é um comportamento normal. Ou então elas simplesmente não podem dizer que vão tomar essas medidas cabíveis sem publicizar de uma forma adequada quais são as medidas cabíveis que essa escola está tomando para esse enfrentamento, né? Então, por exemplo, vai ter um plano anual, permanente, que seja eficiente para conscientizar todos da escola e impedir que esses casos aconteçam? E, por fim, aqui, a escola ela não pode ser negligente e ter um tratamento diferenciado na resolução desses conflitos, né? É muito comum também que quando você tem uma família negra e uma família branca, a escola atue de forma discriminatória com essas 2 famílias. Já teve um caso que eu atuei que a escola só marcou uma reunião com os pais quando a família branca ficou incomodada porque o pai do aluno negro, que via o filho reiteradamente ser chamado de cara de cocô, ficou incomodado porque o pai do aluno negro chamou a atenção do filho dele. Aí sim a escola teve uma ação de marcar uma reunião com as 2 famílias. Então esse tratamento discriminatório entre as famílias, também a escola pode responder por isso, né? E aí é que eu estou dizendo que existe sim a possibilidade de uma responsabilidade tanto civil quanto na esfera penal. Na esfera civil, a gente está falando aqui mais de indenizações, né? Tem famílias que entram na esfera civil contra as escolas querendo uma indenização, e tem também a possibilidade da responsabilização na esfera penal, porque é, de fato, uma responsabilidade da escola não agir com omissão, não agir com negligência e ter uma postura igual, né, perante as duas famílias e, obviamente, ter todo um protocolo e um treinamento para prevenir e coibir esse tipo de prática. Pode passar. E aí eu trouxe aqui um trecho da Bell Hooks, porque é um livro que eu gosto muito, né, que ela fala da educação como uma prática da liberdade, e eu acho que fica aqui a recomendação dessa leitura também. O Jeff já indicou 2 livros, eu estou indicando esse também, porque eu acho que a gente precisa desses autores negros. E aí ela fala, né, quando nós, como educadores, deixamos que nossa pedagogia seja radicalmente transformada pelo reconhecimento da multiculturalidade do mundo, podemos dar aos alunos a educação que eles desejam e que eles merecem. Podemos ensinar de um jeito que transforma de fato a consciência, criando um clima de livre expressão, que é a essência de uma educação em artes liberais verdadeiramente libertadora, né? Eu acho que isso tem que nortear os professores. E aí, por fim, com base em tudo que foi dito, né, e considerando como tanto alunos quanto professores e funcionários podem sofrer racismo e injúria racial, aqui tem um breve resumo, assim, um direcionamento do que fazer se você for vítima de racismo e injúria, né? Isso é muito importante. Alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, têm uma delegacia especializada em crimes raciais, que é a DECRAD, que fica aqui na Lapa, no centro do Rio. Então, se for possível, recomenda-se que você procure uma delegacia especializada, porque, em tese, eles vão ter um preparo melhor de acolhimento, de saber como lidar com esses casos, né? Porque é muito comum você chegar para fazer um registro e eles dizerem que não foi racismo, que não foi injúria, não quererem registrar ou registrarem como vias de fato ou ameaça, sem caracterizar a questão racial, que está ali muito evidente, né? Então, recomenda-se que você tente ir numa especializada. Se o crime for praticado pela internet e você não souber a localização ou quem praticou aquelas ameaças,
Você pode também na DRCI, que aí já é uma delegacia que aqui no Rio fica na cidade da polícia, ali no Jacaré, mas é importante que você procure uma delegacia. Se não houver a especializada, você pode ir em qualquer delegacia, recomenda-se a mais próxima do local do crime. E aí, por fim, né, a gente recomenda que você junte provas. Infelizmente, a palavra, principalmente de uma pessoa negra, ela precisa, em regra, ter outros elementos, né? Então, se você puder filmar quando começar uma agressão racista, quando você vir que alguém está sofrendo racismo, tenta filmar, tenta pegar o contato de testemunhas, nome, endereço, tenta conseguir identificar o agressor, porque às vezes a pessoa não sabe o nome, não sabe o endereço, e a delegacia também não se preocupa muito em localizar. Então, quando você passa todas as informações, é mais provável que a delegacia faça o seu trabalho de forma efetiva, né? Então, eu acho que de forma breve é isso, e o Joel vai terminar aqui a nossa fala. Muito bom, Juliana. E, inclusive, o Jeff, na sua fala, trouxe alguns elementos que eu queria dividir, que eu acho interessante nesse sentido provocador mesmo, porque aqui a gente está, primeiro que acho que ninguém espera entender, né, ou compreender a totalidade do que 523 anos de escravidão, um instrumento que se atualiza e se reorganiza no Brasil para controle, né, para distribuir essa opressão e manter uma estrutura de hierarquia racial, que a gente consiga, né, falar sobre isso no período de 1 hora, mas acho que é importante que a gente consiga provocá-los e provocá-las para que possam sair daqui ainda mais insatisfeito com o tema e desejosos e desejosas de enfrentá-los. Então, quando a gente traz o tema até de justiça racial nas escolas, eu fiquei refletindo muito, porque para mim são 2 espaços de dimensões ilimitadas mesmo, né? O que é falar de justiça racial num país que tem como episódio longevo, o episódio histórico mais longevo a escravidão, e o que é também o campo das escolas e o campo da distribuição de saberes, que são tão ilimitados quanto a existência humana, né? Então, o que esses espaços, o que essas reflexões trazem para a gente, o que é saber, quais são os saberes que são aceitos, a quem é dado a chance de falar sobre esses saberes e qual é o impacto disso. E aí, nessa reflexão, para concluir, eu só queria, de fato, provocá-los aí, tanto numa perspectiva enquanto advogado, negro e atuante no tema, mas também como estudante negro que estudou basicamente em colégio branco, e dizer que a escola é um espaço violento, sim, e não é um espaço neutro. Não há neutralidade quando se fala de racismo. Então, é preciso que a gente aceite isso. Isso não tem a ver com sujeitos, tem a ver com a estrutura e com o projeto de país no qual a gente existe. Então, aqui é muito menos sobre o que eu ou ela, ou responsabilidades individuais, e muito mais sobre o todo e como a gente incide nessa perspectiva de mudanças. Então, quando a gente decide enfrentar o racismo, é um enfrentamento que levaremos por toda a vida. E para falar desse enfrentamento do racismo e das estruturas raciais, a gente precisa falar um pouco de branquitude, né? O que é branquitude? O que é a dimensão universal da branquitude? E para falar de branquitude, a gente começa, até Jeff já fez um apanhado, quando ele cita alguns nomes, né? Quem foi Luiz Gama, quem foi André Rebouças, quem foi Luísa Maim, quem escreveu Peles Negras e Máscara Branca, quem escreveu O Genocídio do Povo Negro. Por que essas respostas não são tão fáceis na sociedade brasileira? Porque a gente não sabe, via de regra, de pronto, quem são essas pessoas e o que significam essas obras. E a resposta é um tanto quanto simples, né? É que a percepção de como conhecimento e poder racial se entrelaçam e organizam as estruturas dos espaços em que os saberes são difundidos, tanto escola como universidade e academia de modo geral. Então, é muito curioso pensar que no Brasil, muito difícil alguém vai ser um intelectual e não vai saber quem é Sérgio Buarque de Holanda, né? Mas podemos considerar intelectual quem não sabe quem foi Esperança Garcia, a primeira mulher advogada do Brasil, uma mulher negra do estado do Piauí. Então, esses conceitos de conhecimento, erudição e ciência estão sempre intrinsecamente ligados a essa dimensão de autoridade racial, a essa universalidade que a branquitude propaga e se coloca como o aspecto central de construção e de pensar a vida, né? Então, qual é o conhecimento
que é reconhecido como tal, e o outro que não é e por que não é. E tudo isso para elucidar esse espaço da espaço escolar como um espaço, de fato, de muita violência racial. Então é essencial que a gente aceite que a escola não é um lugar racialmente neutro. Afinal, como o Jeff já disse agora há pouco, a gente precisou de uma lei, agora no século XXI, afinal a lei, salvo engano, é de 2003, né? Que inclusive não pegou. A gente está com um debate muito forte nesse sentido de como a lei de ensino da história afro-brasileira ainda é uma coisa quase eletiva nas instituições, mas uma lei que apresenta a história de 56% da população brasileira. A lei que fala, que constrói, historiografa cada passo que construiu, como se constrói a comunidade negra no Brasil. E a gente não tem esse ensino, né? Ao passo que todo mundo sabe quem foi o Rei Sol. Todo mundo sabe qual foi a monarquia europeia que o Rei Sol governou no século XVII. E a gente não sabe de Luiz Gama, a gente não sabe de Esperança Garcia. Então, essa lógica eurocêntrica branca que norteia a construção da matriz curricular é o que a gente busca enfrentar ao questionar e a propor uma construção e um enfrentamento de justiça racial no espaço de escola. Então, Então, e falarmos dessas relações raciais, da forma como elas constroem e direcionam esses espaços, é necessário para que a gente fale do pacto narcísico da branquitude. Afinal, como pode a gente estar aqui do outro lado do continente e se debruçando sobre a história europeia e ocidental e não falar sobre a América Latina, não falar sobre o sul global? Tem muito desse pacto narcísico e desse direcionamento da branquitude como universal e como eixo central de pensar a vida. Então é necessário que a gente possa avaliar e entender essa estrutura de autovalorização da comunidade branca em torno de si, como isso impacta nos demais grupos e como isso impacta nos espaços de divulgação do conhecimento e do saber. Então, e aí como inclusive a gente já mencionou, quando a gente fala das pessoas brancas que usufruem dessa estrutura, a gente não está falando de culpa, e sim de responsabilidade. A gente está falando que nem toda pessoa branca no Brasil ela é signatária desse contrato que mantém uma estrutura de dominação racial de branco em detrimento de pessoas negras, mas todos são beneficiários. E por isso a gente fala de responsabilidade. É você olhar para o que te beneficia e falar, eu rompo com isso. Eu rompo com isso. Não só eu não sou uma pessoa racista, como eu não aceito reproduzir e perpetuar instâncias de poder que me diferenciam do outro e trazem a mim benesses e violentam outros grupos. Então, nesse campo, eu gosto muito de trazer o que a professora Cida Bentos apresenta como o pacto narcísico da branquitude, porque eu acho que o pacto narcísico da branquitude, a dimensão desse conceito, ela é essencial para a gente questionar todas as estruturas de raça nesse país. Então, o que é um pacto narcísico da branquitude? É um pacto entre brancos, aqui chamado de pacto narcísico, que implica na negação, no evitamento do problema racial brasileiro com vista de manter privilégios gerais e privilégios raciais. Ou seja, o medo de perda desses privilégios pela comunidade branca e o medo da responsabilização pelas desigualdades raciais que constituem o substrato psicológico que gera essa projeção de superioridade do branco sobre o negro, é o que, carregado dessa negatividade, é o que evita esse debate. Então, o negro ele acaba sendo inventado como um outro, um inferior, uma contraposição ao branco e que guarda ali, naquele espaço, tudo que é negado pela branquitude. O que é feio e o que é belo, o que é bom e o que é ruim. Então, esse outro é projetado com as características que a branquitude não aceita em si. E isso não é uma questão de um revanchismo epistemológico. Na verdade, é uma conceituação de uma estrutura de dominação teórica e conceitual que organiza estruturas de raça no Brasil. Então, essa aliança intergrupal dentro dos grupos de pessoas brancas
são forjadas e caracterizadas por essa ambiguidade, ou seja, essa negação do problema racial, esse silenciamento e essa retirada de pessoas brancas no espaço de poder, a gente sabe muito bem, né, a composição dos espaços de poder nesse país, mantém, né, essa performance de um país de uma falsa democracia racial, mas que está ali sempre valorizando os substratos brancos. Então, se a nossa matriz curricular, a essa altura do campeonato, aqui no Sul Global, aqui na América Latina, privilegia contar a história da população branca, europeia, ocidental, num recorte também histórico passado, né? Enquanto esconde a história do continente, que é o ponto de partida de maior parte da população brasileira, berço de 115 milhões de pessoas, e ignora a participação também de povos originários na construção desse país, isso significa que o Pacto Narcísico da Branquitude está muito vigente e ele está muito desenhado com essas informações. Então, a gente reforça esse entendimento de que o espaço do colégio, o espaço da escola, como um lugar de renovação dessa estrutura quando não é feito um rompimento pelas pessoas que ali estão, né? Pelos adultos que ali estão, pelos profissionais que ali estão. E por isso a responsabilidade muito significativa e muito bacana essa construção do Instituto Federal do Rio de Janeiro, porque esse rompimento dessa perpetuação de discriminação, raças e violência, ele não vai ser feito por uma criança de 7 anos e 8 anos. Ele tem que ser feito pela gente, pelos pais e pelos educadores. Então, essa responsabilidade é nossa. Não adianta a gente esperar, como diz os Racionais, né, que o futuro vai mudar nossas vidas. Então, o que a gente faz hoje para entregar um país menos racista para as crianças que venham, para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos alunos? E é nesse sentido, nessa provocação, que a gente traz e levanta e reforça o lugar escolar como um lugar violento, um lugar racialmente violento, e que a partir disso a gente precisa tomar providências. Por fim, assim, eu lembro muito bem que eu sempre fui o único, como criança preta em colégio branco, né, o único negro da sala, né, ou quando não tinha eu, mais um, mais dois, e a gente sempre tinha aqueles marcadores dentro de matérias e assuntos que ficavam muito nítidos, né? Então, bom, preto não é cor, é ausência de luz, né? Era uma coisa que a gente aprendia na aula de física, quando o professor falava que preto era ausência de luz, todo mundo virava, tá vendo, Joel, você é ausência de luz. E isso nunca foi rebatido por professor nenhum. E não é um colégio público de Mesquita, de um lugar empobrecido, do Jacarezinho, que a gente vai imaginar e falar, mas todo mundo lá é uma estrutura sucateada e por isso, assim, não. Em todos os espaços, em colégios particulares, classe média, média alta, não há um compromisso dos educadores, falando de maneira generalizando, mas a gente não vê um compromisso significativo dos educadores de romper com isso. E romper com isso é também participar e entender a necessidade desse letramento racial, como Juliana diz. Então, a nossa história e a história da comunidade negra vai ficando para trás, né, nessa construção e nessa organização. E também não é nem um pouco detalhe lembrar que 71% dos alunos que abandonam a escola são jovens negros de 14 a 29 anos. Então, esse processo de um grupo que é 21% da população. Então, essa total desproporção mostra o quanto a escola é um espaço de fato violento com esse grupo e que vai fazendo o distanciamento. Então, assim, a gente fala da rua, a gente fala da criminalidade, a gente fala da violência, mas a gente não fala da violência interna, que também torna a escola como um não lugar para crianças negras e, sobretudo, meninos negros. E quando a gente vai olhar para isso, né, e quais alternativas a gente vai olhar para isso? Então é urgente a tarefa de descolonizar essa ordem eurocêntrica, né, que existe em nós, na real, e que a gente replica nos espaços que a gente ocupa, e aqui nos espaços de ensino, e nos processos de construção de conhecimento, para que a gente possa romper com esse país forjado na escravidão e no racismo, e possamos produzir nas escolas o resultado e romper com essa construção das escolas de resultados desiguais de poder e raça, né? E construir um espaço que seja
de conhecimento emancipatório, plural e inclusivo, afinal, né, um espaço que tire as pessoas negras, sobretudo as crianças negras, de um lugar de subalternidade do conhecimento. E isso se faz rompendo com toda essa lógica de supremacia racial e enfrentando o tema dentro de nós, nos espaços que a gente ocupa. Acho que a gente queria fazer esse bate-papo, fazer essa provocação, entender como que isso bate para vocês, o que a gente consegue trocar um pouco sobre isso também. Acho que é muito importante ouvir as pessoas que estão nos espaços aqui, que têm as suas demandas individuais, os processos, as experiências, e também para que a gente possa fazer algum tempinho de conversa, porque, né, não só falar, a gente também gosta de ouvir e gosta de trocar. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, de agradecer você aqui na sua ausência, reforço o agradecimento na presença, e a gente está muito contente com esse pontapé inicial de parceria com o IFRJ, que seja de longo prazo. Não, quero falar rapidinho, só que eu estou muito feliz. Eu vim aqui para cá correndo, voltei para cá justamente porque depois de tantas reuniões, depois de é uma alegria a gente estar aqui hoje reunidos, dando esse pontapé inicial, né? Eles vão rodar os campos do Instituto, então, com essa palestra, com essa conversa, com esse bate-papo. Então, realmente é muito importante, de verdade, assim, estar com vocês aqui, de coração. E eu já quero, assim, aproveitar, você sabe, né, Joel, já sabe que eu sou pidona, para depois, se vocês autorizarem, Ju, a gente, eu sofri racismo. O que faz, claro. A gente queria muito assim, poder publicizar, colocar no nosso site, né, Dani? Assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar com isso ali para todo mundo, para quem sofre, para quem está envolvido aí com uma educação antirracista, né? Então, aí vai ser muito bom, se puder. Não, com certeza. Isso é muito importante porque é isso. Quando eu falo da necessidade do espaço escolar não ser omisso, se acontece um caso de racismo, vocês se colocam na frente, dão as orientações, dizem o que a pessoa pode fazer, explica a delegacia que pode procurar, que provas deve levar, isso já coloca vocês, afasta vocês de uma possível responsabilidade também, né? Então, mostrar essa atitude proativa e ter essas informações realmente faz toda a diferença, né? Sim, sim. E eu até esqueci de mencionar aqui, já está aproveitando, teve uma mudança recente na nova lei de racismo que agora exige que toda vítima de racismo seja acompanhada de advogado ou defensor público em todas as etapas do processo. É claro que isso não está implementado ainda, mas é importante saber que a gente precisa brigar por isso, porque faz diferença você ir prestar um depoimento com um advogado, porque é o que eu falei, muitas vezes eles não querem registrar de uma forma adequada e agora já está previsto em lei que todo mundo tem direito a estar ou com um defensor público ou com um advogado desde o momento que você vai fazer um registro em sede policial. É isso. Alguém tem alguma pergunta, gente? Se tiver, vocês podem ficar à vontade, ou comentário, ou falar de alguma experiência que já viveu, enfim. Se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade para falar. A vítima, ela tem que procurar um advogado para depois procurar a delegacia? Ou ela vai direto na delegacia e a delegacia é obrigada a ter um advogado? Não, então, E se não tiver no essa registro? alteração legislativa ela é muito recente, é desse ano, né? Então, assim, isso ainda não está implementado, mas tanto a defensoria quanto os movimentos estão brigando para que isso seja implementado. Então, assim, no momento, se você chegar sozinho na delegacia, não vai ter um advogado ou um defensor público para te acompanhar. Deveria ter, né? Já tem a previsão legal para isso. Mas isso não está implementado ainda. A gente sabe como a gente precisa de políticas públicas, de recursos, pressionar o governo para que isso aconteça. Então, infelizmente, hoje, se você for na delegacia, você teria que contratar um advogado, porque ainda não tem esse serviço público disponibilizado, mas fato é que a lei já determina isso. A gente só não tem ainda essa implementação, porque a lei é muito recente, né? Tem 2 meses, se não me engano, né? Então, isso ainda não foi implementado, mas já é um direito legal, né? Que infelizmente não está implementado. Mas aí a vítima deverá, no caso. Então, se não tiver um advogado, eles podem criar disso uma nova barreira. Não, eles vão te atender sem advogado. A questão é que essa legislação é mais para proteger a vítima de fato, né? A gente precisa avançar nesse sentido. Mas eles vão fazer o registro sem advogado ou sem defensor público. Não é o recomendável, mas vão fazer. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, assim, né? Branca, de olho verde, cabelo liso, então às vezes eu
dependendo da situação, eu me sinto completamente fora, obviamente, do lugar de fala. E eu queria tirar uma dúvida com vocês em relação assim, como de repente, de alguma maneira, ajudar quando eu estiver presenciando um caso, alguma coisa assim, como eu posso me colocar para ajudar sem me meter onde eu não devo, sabe? Eu não sei se dá para entender direito o que eu quero dizer, mas às vezes eu fico me sentindo meio assim, né? Tipo, se eu falar ainda poder piorar alguma coisa. Eu acho que tem uma coisa que a gente fala sempre, né, que é muito, acho que é muito dado, assim, que homens ouvem homens e brancos ouvem brancos. Então acho que só o fato de uma pessoa branca intervindo e falando já traz uma outra dimensão para aquela confusão, porque ali está acontecendo. Eu acho que um segundo ponto, e aí até mais importante, é também o auxílio no processo de produção de prova. Então, tanto gravar a situação que está acontecendo, quanto se colocar à disposição para testemunhar, os dois, se for os dois, melhor ainda, colocar a situação para testemunhar e dizer, não, se isso é bom para a delegacia, eu vou acompanhar e vou fazer minha parte. Porque, de fato, tem uma coisa que o Gil falou e que a gente enfrenta muito, e assim como em outros crimes, mas sobretudo nesses crimes raciais, que é o ficar a palavra de um contra o outro, né? A palavra da vítima contra a palavra do acusado. E como que a gente pode disso? É sempre produção de prova, é sempre um cenário muito delicado no campo da defesa de justiça criminal. Então, ter um terceiro, né, totalmente externo àquela situação, e sobretudo sendo uma pessoa branca que vai ter ali, né, uma melhor atenção do sistema de justiça, eu acho que já seria um grande auxílio. Não, com certeza. Só complementando, eu acho que nesse caso você não precisa ter nenhuma preocupação, porque eu acho que racismo é igual violência contra a mulher se você está presenciando. Você tem que se meter sim, né? Então eu acho que uma postura, principalmente uma pessoa branca que realmente se coloca como antirracista, é de fato intervir, é na hora sinalizar que aquilo ali é uma ofensa racista, é uma injúria, tá rolando uma discriminação e, como já eu disse, filmar, porque a gente infelizmente precisa de prova, né? Pessoas negras principalmente precisam às vezes ter 10 provas diferentes para provar uma coisa que é óbvia. E muito mais na delegacia. É muito difícil a gente conseguir testemunha, não só para crimes raciais. Em geral, as pessoas têm um pouco de medo, receio, não querem ir na delegacia, não querem se envolver, ficam preocupadas com desdobramentos que não vão nem acontecer, mas rola essa preocupação. Então, ter testemunha é um grande diferencial, né? Então, assim, seja no ambiente da escola ou fora da escola, se um dia você presenciar, mesmo sem conhecer essas pessoas, saiba que vai fazer muita diferença para uma eventual condenação, você ir lá prestar depoimento e dizer que assistiu, que aquilo realmente aconteceu e ficar do lado da vítima, né? Isso é muito importante. Tem uma situação prática interessante de, por exemplo, essa questão da filmagem, né? Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes os policiais falam assim, eu vou levar você como testemunha, etc e tal, você não pode filmar, não sei o quê. E a gente já se deparou com várias situações de uma pessoa negra filmando, o policial, né, de certa forma, se crescer, e uma pessoa branca está filmando e não acontecer nada. Entendeu? Então, claro que tem limite, e a gente também não pode deixar de levar em consideração que é a segurança pessoal de cada um. Mas eu acho que isso aqui que o Joel e a Ju colocaram muito bem, já é um grande passo, né, nessa ideia de usar o privilégio de alguma forma para poder enfrentar esse sistema. Como aconteceu, né? Um deputado que foi retirado do avião, O Renato para justamente para uma averiguação de aleatória, praxe, né? Que a gente aleatória. nunca sabe qual é o critério para ser Aleatório que da cor da pele, né? E foi a filmagem que garantiu, né, que agora possa ter um processo de criminalização, né? Vocês vão saber falar melhor do que eu. Mas, pelo que eu li na matéria, a filmagem foi o grande trunfo para a coisa agora poder andar, né? Porque aí é uma prova mais inquestionável, né? Ali você tem tudo, né? Como é que você vai dizer que não aconteceu daquela forma se foi gravado na integralidade, o vídeo não foi modificado, né? Tem, por exemplo, essa situação aí, se eventualmente aparece, né, uma droga ali na mochila dele, como é que fica? A gente tem um grande problema hoje no judiciário, eu acho, não sei se vocês têm ciência, que é o seguinte: existe a lei criada pelo Legislativo e existe uma coisa chamada súmula, que é a possibilidade do Tribunal de Justiça criar uma tese jurídica para ser aplicada. O Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro criou uma tese que diz o seguinte: a palavra do policial tem presunção de veracidade. O que significa dizer isso? Significa dizer que se o policial eventualmente abordar ali alguém e dizer que aquela pessoa estava com droga, vai presumir-se que aquilo é verdade. Então, nesse caso do Renato, eventualmente, se não tivesse sido filmado e aparecesse uma droga ali, a palavra do policial teria presunção de veracidade.
E a gente sabe que essa coisa de droga também se planta com a maior facilidade. Assim, as pessoas jogam. Né? E a gente acabou de ver o caso dos brasileiros que ficaram quase um mês presos no exterior porque trocaram as malas, né? Trocaram os nomes, né? Então, tudo pode acontecer. Né? E a gente tem como provar realmente faz toda a diferença. Não, eu só ia completar que às vezes a gente, sendo mulher, né, é um pouco mais difícil, às vezes, a gente se manifestar, porque, por exemplo, na maioria das vezes em que há uma agressão, uma coisa assim, maior, acaba sendo um homem com outro homem, um homem com a mulher, dificilmente, né, acontece, lógico, a gente viu o caso do entregador lá na Zona Sul, mas dificilmente é uma mulher que é a agressora, né? E aí, às vezes, a gente, enquanto mulher, também fica um pouco no receio de fazer alguma coisa, né? Mas, de repente, assim, se você filma escondido, isso pode ser usado como prova ou você tem que anunciar que você está filmando? Não precisa. Não precisa. Porque é o que o Jorge disse, é importante, claro, a gente se intrometer, mas também cuidar da nossa própria preservação, enfim. Então, sem dúvida, se for uma situação que você acha que você também vai ser colocado em risco, você tem que tomar medidas de prevenção. Mas aí você pode filmar escondido, e depois você tenta esperar, aí procura a vítima, tenta falar com ela, fica mais distante, aí observa acabar a situação e a pessoa ir embora e vai lá falar. Assim, a gente tem alguns meios, né, de fazer isso de uma forma segura. Né? Na verdade, eu tenho uma dúvida, e que é a seguinte: eu percebo muito que, por exemplo, em aeroporto, ou até mesmo quando a gente está aí pela noite, né, formatura da polícia e tudo mais, porque eu não tomaria, mas geralmente quando eu estou no carro e a polícia manda parar, eu percebo um certo constrangimento por parte da polícia, porque eu sou cego, né? Então os caras têm medo de que vai que dá imprensa, vai dar alguma merda e tudo mais. Aonde eu quero chegar com isso? Quero ir lá no bullying. Na minha visão um pouco até mesmo reduzida do que é bullying, para mim, bullying é quando só um ofende e o outro só é ofendido. A partir do momento que os dois se ofendem, de alguma forma, por exemplo, hoje eu te ofendo, amanhã você me ofende, é uma parada que, tipo assim, um trocado não dói. Qual é? Eu queria saber se existe uma linha, que acredito que se exista, deve ser uma linha muito tênue, do bullying entre duas crianças pro bullying que gera o racismo. Assim, porque não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Porque, por exemplo, duas crianças brincam. E da mesma maneira que elas brincam, pode haver ali um desentendimento. Até que ponto não é apenas um desentendimento ou um bullying? Porque, por exemplo, o exemplo que a Juliana deu aqui, que uma criança se sentiu ofendida porque foi chamada de cara de cocô. Tá, a gente só sabe essa parte da história. A gente não sabe o que a criança foi chamada de cara de cocô fez. E assim, eu não sei também, tipo, qual é a linha tênue da parada ser considerada bullying para ser considerada racismo, sabe qual é? Consegui me fazer entender, ou mais ou menos? Acho que, assim, por exemplo, se fosse cara de... Desculpa, tá, gente? Se fosse cara de bunda, ia ser o quê, né? Ia ser só o bullying. Mas o cara de cocô é só por causa da cor do cocô? Será que a criança que tem 5 anos que chamou, às vezes, entende isso? Talvez seja... Exatamente. Eu entendi. Desculpa, eu entendi. Eu acho que eu entendi o que você quis perguntar. Eu não sei se eu consegui responder adequadamente. Mas... Quando não é racismo? É isso. Quando, por exemplo... Porque me chamam de cego e às vezes não é preconceito. Porque eu sou cego. E acredito que você seja preto. Tá, e aí? Quando não é? Porque a gente fala muito quando é. Quando eu identifico que não é pra, tipo assim, cara, deixa passar. De repente não vai... Mas eu acho que não é nem tão em relação ao tom, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem cara de cocô, eu não sei se vocês têm exemplos, né? Mas assim, pelo menos de todas as mães e crianças e ambientes escolares que eu convivo, eu não vejo, nunca soube, não tive relatos de crianças brancas que são chamadas de cara de cocô pelos outros colegas, né? Normalmente a associação que se faz mesmo, em regra, é você ver as crianças negras que têm características de pele, cabelo e tal, serem chamadas de cara de cocô. Então é uma ofensa que é direcionada àquela criança por ter uma determinada cor de pele e por isso tem esse cunho racial dessa ofensa, né? Eu não sei se você tem relatos, por exemplo, nesse sentido, mas eu realmente não acho que seja a prática
outras crianças serem chamadas. Por exemplo, normalmente nessas escolas, quando esses casos saem, não há nenhuma comprovação, e eu acho que não acontece mesmo, dessa mesma criança ter chamado outros colegas brancos de cara de cocô, sabe? Normalmente é aquela única criança negra que está ali naquele espaço com outros colegas brancos sendo chamada de cara de cocô. E a gente não pode, eu acho que a gente não pode naturalizar que isso é só um comportamento, uma briga entre crianças, sabe? Porque isso causa violências e marcas para essas crianças. Aqui a gente colocou uma reportagem de jornal do garoto que perguntou para a mãe se ele ia virar branco, mas desse caso que eu conheço diretamente, por exemplo, a criança de 6 anos que estava sendo chamada sempre de cara de cocô, era a única chamada, ela acabou saindo da escola, hoje ela está numa escola pública, inclusive onde a mãe dela dá aula, porque lá tem outras crianças negras e finalmente ela está sentindo pertencimento. E apesar de ter 6 anos, ela não quer mais voltar para a escola particular, assim, ela não quer mais estudar num ambiente onde só tenham pessoas brancas. Quando ela chega perto da escola, que ela passa perto da escola e reconhece, ela fica assustada, pede para atravessar a rua, gerou um trauma naquela criança, sabe? Então, a partir do momento que eu acho que essa violência racial afeta, assim, as crianças, a gente não pode tratar isso só como um bullying, sabe? Então, para mim, esse cara de cocô é, sim, uma injúria racial, né? Não sei se vocês... Eu acho que também quem disse o que é ofensivo é quem se ofendeu, né? E não quem ofende. Acho que esse também é um grande marcador para a gente entender o tamanho da violência perpetrada. Se para mim não significa nada, mas por significa muito, quem foi o ofendido que tem que dar o tom da palavra, e não eu sair falando o que quero e o que não quero por aí, dizendo que isso não é nada demais. E eu queria complementar uma coisa, assim, a gente está falando, né, de ambiente escolar. Eu já acho esquisito, eu já acho esquisito se naturalizar que tudo bem que as crianças possam se ofender. Sim. E eu ainda não entrei na pauta do racismo. Né? Assim, você está no ambiente escolar, você está educando crianças, educando jovens, educando adultos. Você não pode achar que é natural que as pessoas se ofendam. Que as pessoas tenham o direito de se ofender umas às outras, fazer xingamentos, de tratar os outros. Né? É uma questão de civilidade, assim, eu acho assim. Eu acho que como educadora, né, que eu sou assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Só que a questão do racismo, ou de uma educação antirracista, é colocar uma lupa, que não é nem uma lente, frente a um problema que já existe, mas que ele fica muito mais amplificado. Né? Porque é claro que uma ofensa para uma criança branca não tem nem a mesma repercussão, nem os mesmos danos, e nem a mesma projeção do que para essa criança negra que está o tempo inteiro sendo humilhada, sendo... Não, perfeito. Né? Então... Essa questão que você traz também, eu acho que hoje a gente vive uma coisa assim, entre aspas, inteiras, complexa. Por exemplo, você mencionou que não saberia qual o contexto que levou alguém, a criança, a chamar outra de cara de cocô. Isso me lembra o Einstein lá eu sempre cito esse exemplo, durante o nazismo, que ele era o responsável por fazer com que as pessoas fossem levadas à câmara de gás. E aí, quando houve a condenação dele, ele falou assim, cara, mas por que eu estou sendo condenado, sabe? Por que eu estou sendo condenado? Porque existe uma lei dizendo que as pessoas têm que ser levadas à câmara de gás. Eu estou cumprindo essa lei, por que eu estou sendo condenado? E às vezes, eu acho que às vezes ocorre isso, né? Sobretudo por causa dessas questões da rede social, que às vezes nós estamos debatendo determinadas questões mais ou menos assim, por exemplo, mas a mulher foi estuprada, mas assim, poxa, ela estava ali de saia, né? Ela saiu à noite, né, e tal. Então, eu acho que tem umas questões, umas reflexões que a gente tem que pensar. Será que existe alguma situação que justificaria alguém chamar o outro de cara de cocô, assim, né? E não necessariamente o fato de ser só uma criança negra, né? As crianças brancas também, sabe? E aí eu acho que tem um papel também, o Joel fala isso muito, com muita razão, que é o papel da gente também parar de olhar somente para os indivíduos em si e relacionar também a escola. Porque a gente quer desenvolver uma tese também, jurídica, a gente quer levar isso depois para os tribunais, que é o seguinte, o que a escola faz para impedir que aquela situação ocorra, sabe? Porque do nosso ponto de vista jurídico, esse tipo de situação, se não existe, né, um debate ou alguma
reflexão na escola para que situações como essa não ocorram, a escola tem que ser responsabilizada também de alguma forma, entende? Então, a gente conversa muito sobre isso entre a gente, né? Porque, de certa forma, é sempre isso, né? E essa é uma característica do racismo estrutural. Por exemplo, não, o sujeito foi racista ali, mas nós vamos demiti-lo, né? E pronto, e agora vai entrar um outro. Tá, mas e aí? E o que vocês estão fazendo? Essa pessoa não foi contratada por vocês? Essa pessoa não passou por vocês pelos princípios da empresa? Então ela está reproduzindo algo que eventualmente, né, a empresa tem alguma responsabilidade aí. Isso se aplica também na escola. Isso é muito. Mas são debates complexos mesmo, que a gente vai refletindo juntos e pensando a partir disso. Eu acho que a nossa ideia aqui também não é, sabe, trazer verdades ou não, é justamente isso. Provocações. Né? Provocações, como o jovem falou, provocações, né? A gente nunca tem essa pretensão de achar que, sabe. Mas está sendo muito bom de fazer aqui em Petit Comitê, porque nos campos isso vai pegar fogo. Imagina. E vai ser muito bom se os alunos tiverem casos e relatarem coisas pra gente pensar e debater junto. O Joel comentou uma coisa que eu achei interessante também, que você falou, até onde a pessoa se sente também, né? Não o que a gente pensa. E aí eu lembrei de um caso de um amigo meu, que ele se apresentava para todo mundo como negão, né? Era o apelido dele, ele se apresentava assim, que ele era altão, fortão. E aí eu lembro que tinha um colega de trabalho que ele não suportava o menino. E uma vez o menino foi chamar ele de negão e ele falou, pra você é Marco Aurélio. Então, assim, acho que... né, é isso. Não importa se todo mundo chama, se ele não quer que aquela pessoa chame, tem que ser respeitado, né? Então, muito bem. Eu tenho outra dúvida. Vamos lá. A última, primeiro. Por exemplo, eu sou aluno da UF. Não, na verdade eu sou aluno da UF mesmo, mas é uma situação hipotética, tá? Pelo amor de Deus. E aí, por exemplo, eu cometo uma atitude preconceituosa fora da UF. Mas aí eu cometi uma atitude preconceituosa e estou sendo julgado pelos estudantes da UF. Aí, o que vocês acham, assim, uma atitude de um aluno fora da universidade deve repercutir dentro da universidade a ponto desse aluno ter que sair da universidade? Como é que seria essa postura? A UF, por exemplo, poderia me expulsar, eu sendo aluno da UF, e eu tendo realmente cometido algo que não é certo mesmo, sabe? Eu não estou dizendo que é certo. Assim, só para a gente pensar numa situação hipotética, assim, caso ocorra um dia. Eu entendo que sim. Eu acho que essa separação que a gente fez ao longo dos últimos séculos, de querer imaginar que tudo bem se o jogador de futebol atropelou alguém bêbado, o importante é que no domingo ele fez gol no meu time, é que trouxe a gente para esse estado da coisa, né? E aí acho que esse debate tem um debate muito interessante, que é separar o artista da obra, o autor da obra, que é um debate também sobre até que ponto a gente vai consumir coisas de estupradores, assediadores, pedófilos e afins. Eu acho que isso não cabe mais. E assim, a gente tem na instituição uma perspectiva antipunitivista, não entendendo o sistema de justiça criminal como um lugar que vai resolver conflitos, ou seja, a prisão não é um resolvedor de conflitos, sobretudo por ser um lugar extremamente violento e desumano. Mas a responsabilização, ela é necessária. E essa responsabilização, ela tem que atravessar os campos da vida, sobretudo se a gente está falando de homens, e sobretudo a gente está falando de homens brancos. Pessoas, historicamente, que a sociedade fecha os olhos e abraça, independente dos seus erros. Então, eu, pessoalmente, entendo que sim. Entendo que essa pessoa pode sim ser expulsa da universidade, porque essa separação não nos cabe mais. Essa perpetuação de boa vontade, que também só é dada para alguns, porque é isso, a pessoa que não vai ser expulsa é um homem, ou é um homem branco, é o parente do reitor, é a pessoa que tem acesso, é o que nos traz a sociedade tão fragmentada, em que para alguns é dado tudo e para outros o rigor da lei. Agora, juridicamente é um debate que vai depender muito do que aconteceu, do processo, de como vai se mover, um processo civil, um processo criminal, qual é o delito cometido e como que também a faculdade e seus regimentos internos respondem a isso.
mas eu entendo que é o momento, sim, dessas pessoas serem separadas do convívio coletivo. Entendi. Essa distinção que o João traz entre culpa e responsabilidade, eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? É isso. A gente tem o nosso papel na sociedade e eu acho que não dá mais. Não dá mais. Só complementando a sua fala sobre a expulsão da faculdade, no caso de algum crime cometido fora, vamos dar um exemplo de um homem, aluno da faculdade, que chegou em casa e cometeu feminicídio com a esposa. Você se sentiria seguro em estudar na mesma instituição de um assassino? Foi cometido fora. E para além dessa noção individual de segurança, essas pessoas não podem seguir com a sua vida naturalmente e normalmente sem que a gente dê alguma resposta sobre isso, porque esse é o padrão dessa sociedade com relação a alguns grupos. E esse padrão, eu pessoalmente não me satisfaz. E eu não estou... Eu acredito em outras formas de resolução de conflito. E acho que, inclusive, a gente fala muito sobre crimes contra a vida, mas crime contra a vida é uma dimensão de 11 a 13% dos crimes ou das pessoas presas no Brasil hoje. É muito pouco comparado ao todo o sistema prisional, para tirar uma regra a partir disso. Eu prefiro olhar na perspectiva da construção dessa sociedade mesmo. O que representa para a sociedade esse costume histórico de aceitar o erro de alguns e de demonizar, né, outros. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa avançar. Porque é isso, a gente sempre vai ter boa vontade com homens e má vontade com mulheres, a gente sempre vai ter boa vontade com brancos e má vontade com não brancos, e é isso que a gente precisa avançar. E aí o caso do Cuca, por exemplo, acho que é um bom exemplo técnico de futebol. Precisamos de quê? É um Cuca, é um homem branco sulista, que foi, ao longo de 37 anos, passado a mão na cabeça, e hoje a sociedade dá uma resposta necessária sobre isso. Então, assim, eu prefiro que o Cuca nunca treine meu time. E estou muito bem com essa opinião. E olha que exemplo interessante do jogo atrás do Cuca. Assim que veio a notícia desses fatos, que constam no processo, inclusive, logo após o gol do Corinthians, a reação de todos os jogadores foi sair abraçando ele. E foi preciso ser puxado pela torcida feminina o processo de retirada dele. E olha a defesa, o argumento, né? Veio à tona alguns argumentos trazidos por ele. Dizia que a mulher parecia um caminhão. Olha, ele falou assim, como é que faria isso com ela se ela parece um caminhão? Então, olha a ideia. Né? E essas coisas perpassam, por exemplo, no direito, quando se tratava em tribunal do júri, e os homens praticavam feminicídio, tinha um argumento que dizia que era o seguinte, a legítima defesa da honra. Então, os homens eram absolvidos por jurados homens que diziam, sim, ele matou a mulher porque eles estavam em defesa da legítima defesa da honra dele. Então, esse tipo de situação não cabe mais. E por que não cabe mais? Porque a gente tem que olhar para a nossa história e entender o seguinte, a gênese do nosso país foi construída a partir do estupro, sobretudo de mulheres negras e indígenas. Então, a gente tem uma dívida, um compromisso de reparação histórica com essas pessoas, sabe? Então, quando está se falando dessa situação, que o Cuca tem uma responsabilidade, enfim, que não pode ter mais legítima defesa da honra, enfim, não é só porque isso é feio, não é só porque isso. É também por isso, mas é porque nós temos um dever de reparação histórica com o nosso povo, com a nossa história, com o nosso país. Mais alguma pergunta? Acho que eu vou agradecer. Agradecer esse primeiro encontro com os advogados Joel Costa, Jefferson Amadeus e a Adriana Sanches. Agradecer aqui a presença de todos. Puderam pensar um pouquinho o trabalho lá embaixo, subir, vieram de outros campos também, de São Gonçalo, para participar conosco nesse nosso primeiro encontro da ação sistêmica. Vai acontecer em outros campos, para a gente debater
essa questão que é muito grave na sociedade, que muitas vezes não é negada, é apagada, não é discutida, que é o racismo, e a gente tem que continuar nesse empenho em combater o racismo na nossa instituição, na nossa vida, na sociedade. Tá certo? Agradeço. Peço uma salva de palmas.